Podcast Breves Histórias chegando mais uma vez para vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos muito felizes de poder estar aqui hoje novamente. Hoje com mais um entrevistado mais do que especial para vocês. E em nome de Milar, Fera Saúde, Loja Capricho, Corrente do Bem, A3 Solidariedade, Sorrel Delivery Bar e Restaurante, Dog Cat Pet Center, Vereador Labínio de Oliveira, Cabeçudinho, Bar e Boate Espumão, Terraços Itália Pizzaria e Vereador Tínio Dias, temos a honra de trazer para vocês mais uma grande figura brevense. Não é isso, professor Valdir? É isso aí, sem dúvida nenhuma uma grande satisfação de estar aqui diante de uma figura, como disse o Max Charles, que eu particularmente penso que representa muito o que é ser brevense, né? Ele é um brevense que caracteriza a nossa gente aqui, né? E é com muita satisfação que eu apresento para vocês o nosso queridíssimo Raimundo Matos. É o nosso entrevistado e a quem eu pediria já de imediato dar a sua saudação inicial. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, sensibilizado, o convite que me foi feito aí pelo meu caro colega, amigo, nobre professor Max Charles, acompanhado do meu grande professor Valdir, que eu tive a honra também, né, de ser colega em nível médio e fui seu aluno no pré-vestibular. Eu estou muito feliz de estar aqui para bater esse papo descontraído com vocês aqui, tá? Matos, bom, seja bem-vindo, né? Você sabe da nossa alegria, sabe da nossa amizade, né? Do nosso carinho por você. Você, como o professor Valdir já falou, é um brevense genuíno, representa muito bem o nosso povo, aquele cara que sempre lutou, sempre batalhou para ter suas coisas, sempre no caminho do bem, no caminho do respeito, né? E hoje em dia, falar de Raimundo Matos, né? O Matos, ou o Quitute para os mais antigos, né? Sim, sim. É sempre um motivo de orgulho, né? Eu sou amigo do Matos, eu conheço o Matos. E a gente, graças a Deus, tem essa honra de poder fazer parte do seu círculo de amizade, né? Então a gente está muito feliz por ter você aqui hoje, tá? E para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, antes de você se tornar essa pessoa pela qual todos têm o maior respeito, né? A maior admiração, você teve a sua infância, a sua relação familiar lá, que você não morava aqui na cidade, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como era essa sua relação com seus pais, com seus irmãos, do seu local de nascimento e assim por diante. Então, eu nasci aqui na Boca de Breves, como é conhecida a nossa região, mas precisamente na localidade de Mato Grosso, aqui na margem do rio Parabaú, né? Sou filho de pais não alfabetizados, né? Meus pais foram produtores rurais. Meu pai é José de Matos, minha mãe Maria Oliveira Matos. Trabalhamos lá como um agricultor, pescador, até a década de 60, quando efetivamente eu comecei a estudar com a minha irmã, Gessina, que foi a minha primeira professora. Gessina. Mas isso lá no interior ainda? No interior, lá. Eu fiz o primeiro ano lá, na Escola Santa Maria, que ainda hoje existe a escola, por sinal, com um prédio moderno já. Com o mesmo nome, Santa Maria? Santa Maria, né? Quando foi em 66, eu vim para Breves para fazer, prosseguir meus estudos, porque lá só era a primeira série que funcionava na época, né? Eu vim estudar, fui para o Lauro Sodré, estudei o primeiro ano e o segundo ano no Lauro Sodré. Tive como professora a Lucimar e a professora Oneide, né? Matos, antes de chegar nessa parte, eu queria que tu me falasse assim, um pouquinho dessa tua infância lá, ribeirinha, vamos dizer assim, entendeu? Como é? Conta pra gente aqui, o que é que tu te lembra desses momentos lá? Ah, sim, lá a partir dos meus 8 anos eu comecei a trabalhar na agricultura com meu pai, né? Ia para a roça, acompanhava ele no corte de seringa, que ele fazia também, né? Pescar era o meu forte. E até hoje eu gosto de fazer pescaria, né? Eu gosto muito de pescar. E até os meus 16 anos, quando vivi lá, era isso que eu fazia. Apanhava açaí, cortava lenha,
Era a minha atividade lá no interior, desde os 8 anos de idade. Quantos irmãos vocês eram, Matos? A minha mãe teve 2 casamentos. Com meu pai, nós somos 5, né? Morreram 2. E do primeiro casamento, 3. Você pode falar o nome deles, seus irmãos? A Faustina, que tem 92 anos, que é a mais velha aqui, que mora ali de frente do Guanabara. Guanabara, né? isso. É a minha irmã mais velha, graças a Deus, ainda bem lúcida, né? Aí a Gersina, né? Professora Gersina, professora aposentada. A Erci, que também mora aqui em Breves, mulher do Fonseca, que da maçonaria ali, né? Sim. O Jorge, pai do vereador Labínio. Pai do vereador Labínio. Falecido, né? Sim. Também. O Luiz, que falecido também, né? Que trabalhou mais tempo da juventude dele em Belém, né? Aí eu e o Carlos, só somos 2 homens agora aqui, vivos, né? Estão vivos, né? O Carlos, meu irmão, é pequeno empresário, mora em Portel. Sim. E eu que moro aqui agora. Mas você conviveu todos juntos lá no interior? Sim, até essa idade mais ou menos, 12, 13 anos, porque o Carlos veio mais novo para cá, que foi trabalhar para Portel, que a Gersina mudou-se para Portel, né, como professora, que ela é professora do estado, foi transferida para lá, por problema de trabalho do esposo dela também. Aí o Carlos foi trabalhar para lá, e ele se empregou lá, ficou em Portel desde os 12 anos de idade e vive até hoje lá. E a questão, por exemplo, da paisagem lá da época, por exemplo, como é que era e o que é que mudou hoje, por exemplo? O que é que tu consegues perceber essa diferença daquele momento? Se batesse uma fotografia antiga comparado com a atual, por exemplo, qual seria... Na verdade, a devastação, né, mudou muito. Lá tinha muito açaí, muita madeira. Na época, meu pai preservava lá uma plantação de macacaúba. Inclusive, para vocês que visitavam muito o cartório lá, sim, depois de 20 anos, eu mandei cortar a macacaúba para fazer o forro do meu cartório todinho lá. Sim, né? Eu me lembro. Foi de lá a madeira. Exatamente, foi de lá. E hoje é tudo devastado. Nós temos muito pouca madeira, né? Não houve um reflorestamento efetivo. Só o açaí, né, que ele como é uma planta nativa, ele está sendo reflorestado automaticamente com as limpezas que fazem. E na tua memória a casa, por exemplo, existe ainda essa casa que tu moraste? Não existe mais a casa. Era um chalé grande assim, comprido com rio, né? Um trapiche grande que a gente fazia lá, porque meu pai fazia a produção de arroz. Durante a safra, eles eram acondicionados lá nesse salão que a gente debulhava o milho, batia o feijão, o arroz, secava no estupé, no trapiche, para fazer a estocagem e vender para os compradores, que na época meu pai era freguês do Zeca Furtado, vocês se lembram? Lá aqui do Rio Tajapuru, tinha Santa Cruz. Uma fábrica de beneficiamento de arroz, aí eles que apanhavam essa produção de arroz lá com meu pai. Eu sei lá do Santa Cruz porque eu vim de lá, entendeu? Foi ótimo, legal. Certo. E Matos, e as brincadeiras de criança lá, por exemplo, é só entre vocês mesmo da família que moravam lá ou tinha outras famílias? Não, muitas famílias. Outras famílias. O meu pai tinha uma parceria lá, né? Não sei se vocês se lembram do Duquita, do Antônio Carlos. Sim, era sim, a família do seu Altino, era uma família muito grande, era muito parceiro do meu pai lá, o seu Antônio Fonseca, que era comerciante lá de fronte, né? Que comprava também a nossa produção lá, lenha para as embarcações que queimavam lenha na época, né? Vapor, né? Era vapor, isso mesmo. E meu pai produzia tudo isso lá. Ele concentrava muitas pessoas lá. Nessa época, o Duquita, eles tinham um conjuntinho de pau e corda lá. Todo final de semana tinha um salão lá em casa, eles iam para lá. Olha, o Duquita precisa vir aqui também, né? Com certeza. Eles faziam a animação do pessoal lá. Eram rezadores, nós festejávamos Santa Maria lá, 31 e 1º de maio, né? Era a padroeira lá. Exatamente, 2 noites e um dia, aí meu pai mandava cevar um porco grande, matava, aquela alegria. Era celebração, exatamente, fazia comida dentro de um tacho lá, e todo mundo era servido lá. O pau cantava lá. E era algo bem comunitário mesmo, né, Matos? Todo mundo participava, se fazia uma coisa, tinha que chamar os vizinhos, todo mundo participava, né? Congregava todo mundo, Todo final de semana, a mesa que meu pai arrumava lá, ela tinha 18 lugares. 18 lugares, 2 bancos, assim, de um lado e outro, e um na cabeceira e outro. E essas festas, o pessoal ia para ficar dias lá, né? Comendo. Sim, né? Ficava 2, 3 dias ficava lá. E aqueles mais próximos ficavam lá, porque meu pai fazia muita criação de pato, de galinha, de porco, né? Aves lá. O pessoal ia daqui de breve,
encostava lá, ei, seu Zeca, me arranja um porco aí. Não, pode levar. Produção de milho, né, abóbora, melancia, tudo isso tinha lá na nossa casa. Era fantástico, né? A vida de infância foi muito boa, é uma lembrança muito boa. Bom, Matos, aí chegou a época que aí tu começaste a estudar lá no interior com a professora Gessina, né? Que era tua irmã, que tu me falaste, né? E os outros irmãos também estudavam junto? Como era isso aí? Não, os outros, só eu que fiquei lá, eu e o Carlos, né? Os outros vieram, já tinham vindo. Sim, já tinha vindo para cá. Mas hoje já tem membro da família lá ainda? Não mora mais ninguém lá. Mas o terreno foi vendido? Não, o terreno ainda, parte já foi vendido para terceiros e parte está ainda a mãe do Labinho, né? Ah, tá, que mora lá. Ela tem uma residência lá. A Gessina, ela tinha uma casa lá, ultimamente ela vendeu a casa, nós não temos mais nada. Também eu vendi lá onde é a escola, né? Sim. A minha parte que tocou da herança, a gente já não tem mais propriedade lá. Certo, bom, aí estudaste, dessa primeira série lá que tu falaste, né? Sim. E aí, por essa falta dessa continuidade nos estudos, tu vieste pra cidade. Que ano foi isso? Como é que se deu esse processo? Conta essa história pra gente. Eu mudei aqui pra Breve em 66, que nós vinha. Só que a gente... Aos 16 anos? Era, aos 16 anos. Eu vivia aqui, quando era época de férias, nós íamos pra lá, né? Meu pai ficou lá. Até 1970, quando meu pai faleceu, né? Ele faleceu aos 58 anos, ainda estava jovem, né? Meu pai ele tinha uma sabedoria empírica na área de construção naval, ele fazia canoa, fazia casco, embora analfabeto, mas fazia objetos de artesanato. Funilaria, né? Lamparina, poronga, que o pessoal usava lá. Então, isso aí era um hobby para ele. Depois da pescaria, do trabalho na agricultura, na roça, no roçado, né? Quando eu vim em 66 para cá, aí eu vim morar com a minha irmã, ela já estava aqui para Breve, né? Aí eu já estava trabalhando como professora? Já estava como professora, ela veio para cá trabalhar no estado. Onde era, Matos, que vocês moravam, que ela morava? Bem aqui da frente do Guanabara, aqui é o bairro que eu morei muitos anos, aqui na Castilho de França, da frente do Guanabara. A minha avó também comprou uma casa ali do Manuel de Abreu, né, que era o esposo da minha avó. Eles compraram uma casa onde é a sede do Guanabara lá, que a gente fazia nossas brincadeiras de garoto lá nessa época de 16 anos de idade, né. Lá que eu comecei a jogar na rua, né. Então, a gente... Fiquei nessa época de 1966 até 68, 69, né, porque eu fui estudar no Lauro Sodré. E em 69 eu passei para o Santo Agostinho. E 69 e 70 eu fiz. Concluíste o chamado primário lá no Santo Agostinho. Exatamente. Agostinho. A quarta e a quinta série eu fiz no Santo Agostinho, né? E depois foste para o... Aí que eu fui para o Miguel Bittar. O ginásio, né? Ginasial. E naquela época nós fazíamos o teste de admissão ao ginásio, né? E eu fui muito nervoso para fazer esse teste lá, do Tom Messias, né? Todo aquele charme dele de paletó, mas tinha uma secretária também elegante. Não, você vai fazer a prova aqui de admissão ao ginásio, que você vai passar, já estava concluindo a quinta série no Miguel Bittar. Já fui levado pela irmã Tereza, né? E pela Madre Isabel Rico, duas freiras que... Eram diretoras aí do exatamente, que eram diretora do Colégio Santo Agostinho. Então, nós tínhamos uma amizade muito grande. Devido à minha caligrafia, aí eu fazia caderneta para ele, lá escrevia. Isso objetivou a minha ida para o cartório, né? Gostaram da tua letra? Exatamente, gostaram da minha letra. E o senhor Luiz frequentava muito a igreja com a esposa dele. Um dia a irmã Tereza, ela me contou isso depois, disse, olha, eu tenho um filho, aluno, que eu quero apresentar para trabalhar com vocês. Aí foi a tua ida para o cartório. A minha ida para o cartório aconteceu assim. Certo. Bom, aí vamos focar nessa parte dos estudos. Aí tu ficaste no Santo Agostinho, Miguel Bittar. Depois do Miguel Bittar, a parte do estudo desses tu foste pro ensino médio. Sim, o ensino médio ficou... a história do ensino médio, eu vou contar um pouquinho para que talvez até o professor Valdir não saiba como foi que aconteceu. Em 1973, quando nós concluímos o ginásio, nós fizemos uma excursão para ir a Brasília, levar uma carta para o ministro da Educação solicitando o segundo grau para Breves. Nos acompanhou o Gervásio Bandeira, que
que era nosso professor, né? E o Pedro Dentista, que era vereador. A professora Cecília Rocha, mais outras 2 professoras que nos acompanharam numa excursão a Brasília. Aí nós marcamos uma audiência com o ministro da Educação, né? Que era o Jarbas Passarini na época, e ele nos recebeu. Eu era o líder da turma, fiz a leitura da carta. Ele, inclusive, não mandou nem nós sentarmos, né? Ficamos todo mundo em pé lá, ao redor da mesa dele. Ele disse, vocês têm muita ousadia de vir lá do Pará, né, para pedir o 2º grau para cá. Eu quero parabenizar vocês. Mas eu quero dizer para vocês que lá no Chapuri, no Acre, onde eu nasci, ainda não tem 2º grau também. Talvez daqui com uns 10 anos vocês vão ter o 2º grau lá. Mas eu vou acolher o pleito de vocês. Eu espero que em breve vocês possam ter a satisfação de ter. E realmente só veio acontecer em 1982, 10 anos depois, em 72... 83 que veio acontecer a vinda do 2º grau, quando nós fomos estudar lá na escola, né? Miguel Bittar, na sala do Miguel Bittar. Isso. E nós tivemos que passar por um processo de seleção também com o vestibular, né? Sim, tinha muita gente aí aguardando, né? Porque as vagas eram limitadas, né? Mas só tinha a fera lá, Valdir logo passou de primeira lá para fazer o 2º grau. Demetrio, até aquele pessoal, né? Paulo Adérito também. Paulo Adérito, Assis, né? Pelé de Bagre, que a gente falava na época. Então, foi muito saudável essa entrada no 2º grau lá. Né? E aí, tu começaste a estudar lá no Miguel Bittar, fazendo o 2º grau, né? Sim. No Miguel Bittar. E posteriormente que mudou para lá para a escola Odísia, né? Na verdade, foi só no último ano que a gente foi pra lá, né? Estava concluindo. Aí foi que nós mudamos para lá em 84, eu acho. Por aí, por aí. Sim, 84, 85, por aí. Foi, acho que, não, porque eu sei porque eu concluí o ensino médio em 1984, que era o 2º grau, né? Então, foi aí, no dia, foi no último ano só. Mesmo. Bom, aí, terminaste o 2º grau. Nessa época, tu já está, do 2º grau, tu já estava casado, né? Já estava com a família constituída e tal. Quando terminou o 2º grau, que inclusive a gente já conversou sobre isso, tu falaste, não, agora eu vou focar no trabalho, vou educar meus filhos, né? Vou focar na educação dos meus filhos e tal, e tanto é que se deu, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Aí depois passa esse tempo todo, tu trabalhando na educação dos teus filhos e tal, e outras atividades, e aí a gente se encontra em 2004, lá na UFPA, né? Que foi a tua graduação em letras, a nossa graduação em letras, né? Sim. Tu, posso dizer assim, fosse uma fonte de inspiração para todos nós, porque nós éramos mais jovens, né? Obrigado. Os outros que estavam lá, e o Matos estava lá com a gente, né? Então serviu... Emprestando a respeitabilidade dele, né? A inteligência dele, né? Todo o respaldo que ele tem como cidadão. E nós éramos estudantes daqui de Breve, né? Tinha nossos colegas de Portel, né? Sim. Tinha o pessoal de Concórdia, de Moju, Curralinho, era Melgaço, Bagre, Gurupá. Era uma turma assim bem grande, né? Porque naquela época a interiorização era muito... 51, né? Nós éramos, se não me engano, né? Era 50 ou 51, por aí. E aí, a gente conviveu esses 4 anos lá, né? E aí eu me lembro muito bem no depoimento que deste lá. Eu sou o Raimundo Matos, eu sou ex-vereador aqui em Breve, sou cartorário e tal, e foquei muito na educação dos meus filhos, e agora, depois desse tempo todo, eu vim aqui para me graduar, buscar a minha graduação também, que meus filhos me incentivaram muito, né? Sim. Fala um pouquinho aí, inclusive a gente vai mostrar uma foto aí que tá com o Everaldo, do dia que o Matos passou no vestibular, né? A dona Rai tá raspando a cabeça dele. Fala um pouquinho aí dessa... Bom, eu sempre primei pela educação. Quando eu comecei a trabalhar no cartório, eu me espelhei muito na imagem do seu Aloysio Lins, que era um casal batalhador, né? Que formaram os filhos deles, 9, né? Formaram todos lá, e eu pedia para Deus que ele me concedesse essa graça de poder, dentro da minha possibilidade, né, colocar meus filhos para estudar, para que eles tivessem uma formação acadêmica, para deixá-los, quando crescesse, né, ter uma vida digna. E isso aí eu batalhei. Foram 10 anos, né, de muito batalho,
a dona Rai ficava para Belém, eu ficava aqui toda sexta-feira. O investimento que eu fiz em passagem de ida e volta para Belém dava para comprar um prédio talvez, né? Porque foram 10 anos que eu passei pagando aluguel de casa, tudo aquele negócio, trabalhando com muita dificuldade, consegui formar meus filhos, né? O Robson se formou em Direito, né? O Neto em Direito, a Núbia, assistente social, a Carla, professora, né? Especialista em educação especial, né? O Júnior, né? Em memória, formou-se também em veterinária, cirurgião veterinário. E também eu criei o Peladinho. Peladinho, que é o Erleson. Gosta muito de um cavaquinho, cavaquinho. Do samba. Também fez Direito, né? Formou-se em Direito. E hoje ele é agente da Polícia Rodoviária Federal. Trabalha na parte administrativa, ele que coordena os cursos que tem lá em Brasília, às vezes em Florianópolis, né, que é a sede da Polícia Federal. Então eu estou muito feliz por isso, né, porque esse batalha que a gente... A formação, que eu acho que é a educação, eu tenho certeza que a educação é a chave que abre todas as portas. E aí quando tu conseguiste isso, você diz, bem, agora sou eu. Sim. Bom, nós estávamos numa mesa, o Robson veio e casou, né, trouxe a esposa para cá, um dia a gente... Na hora do almoço lá, eu falei assim, bom, todo mundo já está formado aqui, agora eu vou desafiar quem quiser ir fazer faculdade comigo. Aí todo mundo aplaudiu, né? Não, olha, nós vamos fazer. Inclusive, a esposa do Robson começou a fazer o cursinho pré-vestibular, que a gente começou, salvo engano, ali no Cine EDA. Nós começamos lá, depois que a gente passou lá para o Emerentina, né, para fazer. A Jacira Matos, né? Exatamente. Eu estava parado vários anos já, né, que eu tinha terminado o segundo grau. Eu disse, eu vou ter que estudar um pouquinho. Bem, mas eu já havia passado no vestibular para ciências em Soure. Ah, tá. Eu fiz o vestibular. Sim, passou. Aleatoriamente passei, né? Mas Inclusive foi uma leva que foi daqui nesse período. O pessoal foi tudo para lá, mas eu não tive condição de conciliar meu trabalho aqui. Eu era vereador na época também, né? Câmara e cartório, não tinha como eu ir estudar para lá. Aí veio matemática, eu fiz o vestibulinho de matemática também, eu passei. Eu estudei uma semana matemática, não me adaptei com a matéria, né? Aí desisti, eu esperei a vinda de letras, que fazia parte do meu trabalho, né? Sim. Eu achei que foi muito bom também para mim. Bolsa, né? E nós fomos enfrentar o vestibular. De letras, na área de letras. Esse aqui foi um dos que me ajudou muito, o professor Valdir. Quero agradecer agora. Eu era professor do cursinho lá, né? Agradecer aqui em público aqui as suas aulas que nos serviram de muito alicerce para que a gente conquistasse. Principalmente, eu fechei a prova, né, de língua portuguesa. A redação foi muito boa, a redação que eu fiz, né? Já por ele também, que nos incentivava muito lá. Tinha o nosso professor de geografia, né? Me lembro o nome dele agora... De geografia era o Ed Carlos. O Ed Carlos, professor Ed Carlos. Carlos Pureza, muitas... Tinha o Jorge como professor de matemática, que hoje exatamente. é doutor em matemática. O professor Valdemar Dias. Professor Valdemar também. Química e Física, isso, né? Exatamente. Essa galera, uma turma muito boa, foram excelentes na construção dessa passagem para a universidade, toda essa turma aí. E aí, Marcos, ainda tem um detalhe, nós fizemos um curso junto de especialização lá, tu te lembras? Sim. Sociedade, Cidadania e Políticas Públicas, né? Sim. Nós estudamos junto lá, te lembra disso? Me lembro, sim, já depois da depois da formação, conclusão da tua graduação em Letras. Exatamente. Eu estava vice-prefeito nessa época e me fizeram um convite. Mas você quer fazer um curso de pós-graduação em políticas públicas, né? Como que é? 2 anos, federal, tá, vamos. Nós enfrentamos a dificuldade também de tempo que a gente tinha, mas foi tudo legal. A gente tem mais essa formação aí de pós-graduação. Eu até falei para o Max, ele não sabia, né? Eu ainda não recebi, professor, ainda o meu certificado. Mas tá lá. Tá, eu já recebi o meu. Demorou, né? Porque houve problema lá. Quando eu procurei ainda não estava, né? Faz tanto tempo a gente... Abriu mão. Não foi mais, aliás. Abriu mão não foi. Mas e aí, então, vimos a tua formação agora, né? Mas eu queria saber agora essa tua parte profissional, tu já pode entrar na parte profissional. Não, eu queria antes de a gente entrar na parte profissional lá, só retomar o gancho lá. A gente seguiu até a tua formação para a gente contar todinho esse percurso, né? Sim. De lá de uma criança, de um jovem que começa lá no interior, com pais analfabetos, mas que sempre tiveram essa visão de dar educação para os filhos, né? Tu faz a primeira, vem embora, a primeira série vem embora para Breves, aí vem, estuda, educa os filhos, depois se forma,
né? Se torna especialista, para ver que a gente, através da educação, a gente pode conquistar muitas coisas. Isso é importante que se diga, né? Aí tu vens para Breves, faz todo esse percurso aí, só que tu vai morar lá na Castilho França, né? E lá começa a tua vida, a tua vida de criança, de adolescente, que é muito diferente do que é hoje. Brincadeira de futebol na rua, empinar pipa, papagaio, né? E essas coisas, né? Naquela época a gente ainda tinha essa liberdade de brincar na rua. Bandeirinha, exatamente, né? E aí, eu quero entrar primeiro, antes de entrar na parte profissional, entrar nessa tua parte esportiva, que é muito importante. Então, vamos relembrar que porque o Matos atleta, pra né? quem não sabe, o Matos fez parte do Esquadrão de Aço. Foi uma equipe do Esporte Clube Santana, que tem até essa foto aí, que tá aparecendo agora no vídeo, de 72, que foi o melhor time que o Santana já teve, né? Que vai estar a escalação, vai estar todo mundo aí. Aí eu quero que tu fales como era essa brincadeira de futebol, onde vocês brincavam, como era essa paisagem de Breves, até a tua chegada no clube, no Santana, no caso. Sim, bem aqui no Guanabara, nós começamos... Na Castilho França. Ali na Castilho França, tinha aquela descida para lá, né? Nós fizemos um campinho lá, e a galera se reunia lá para brincar a bola. E aqui também, entre a Avenida Rio Branco e a Castilho França, nesse pedaço aqui, nós fazíamos também o campo de futebol. E uma certa tarde, eu já saía do ginásio Miguel Bittar, quando eu estudava lá, né, já pensando na bola, né, cara? 5 horas da tarde, já ia jogando a roupa, já ia correr para jogar bola na Moinha. Onde a galera... Era Moinha a rua. Todo esse pessoal, Cutili, eu, Mucunhinho, essa galera, Mucunhinho formou um time de molecada. Aí a gente jogava a bola na rua, aquela bola que chutava, ia balançar. A bola Pelé depois passou para Dente de Leite, que era mais pesadinho um pouco. E um dia lá, os olheiros, né, do Santana estavam vendo a gente jogar bola. Quando foi, eu recebi um convite através do seu Luiz Galúcio, né, que é muito meu amigo. Eu tenho um carinho muito grande pela família do seu Galúcio. Inclusive, ele me acolheu durante 6 meses lá na casa dele, né, quando a minha irmã foi embora para Portel, que eu morava com ela. Nesse intervalo, ele me acolheu lá, me levou para morar lá na casa dele. Nós éramos uma porção de moleque que se reunia na casa dele. Aí começamos a jogar bola lá no Campo da Selpa, quando ele nos levou para a Juvenil do Santana. O Campo da Selpa é lá onde era a usina, onde é a Praça Cel hoje, atualmente né? é a Praça Cel, né? Exatamente, lá que a gente começou a jogar o futebol de Juvenil do Santana. Aí que eu conheci os jogadores, Machadinho, Pedro Gago, era tudo titular, eu bem te vi essa galera lá. Já eram os craques da época, já era o time mais de vocês estavam chegando. Exato, nós estávamos chegando, né? Essa galera que entrou no time do Juvenil. Morei lá com o seu Galúcio e ele que me apresentou. Porque naquela época, professor Valdir, professor Charles, a gente comprava o material todinho, só dava a camisa pra gente. Aí eu tinha que comprar chuteira, tinha que comprar meião e o short, né? Pra gente poder participar do jogo lá, que o clube não fornecia, só para os times do primeiro quadro, que eles chamavam o primeiro quadro. Na época era o primeiro quadro, né? E tinha o segundo quadro. Então eu comecei a jogar lá no Santana assim. Aí era Jabe, Max, o seu Galúcio, que era o treinador das crianças. Das crianças. E já estava olheiro também, né? Olheiro de lá nós não demoramos muito. Eu, Cutili, Mucunhinho, quem mais? Belísio? O Belísio já estava jogando... Já jogava lá. Não, o Belísio nessa época jogava na Jabe. Ah, tá. Era Belísio, Fubica, esse pessoal que jogava na Jabe, o Pescada, né? Que migraram da Jabe depois para o Santana. Então nós jogávamos no Santana... Eu me lembro bem do Mucunhinho, do Macarrão, que Paulinho de Corcovado, que início daqui jogou com a gente também, era muito bom. O Milton Costa, você se lembra do Milton Costa? Milton Costa. Filho do Sababoja ali. Ah, sim. Ele jogava, ele era o centroavante do time juvenil, goleador nato, ele fazia muitos gols. Eu me lembro, sim, dele. Nós começamos a jogar o futebol juntos nessa época aí. Ele não chegou a ir para o time titular do Santana porque algum problema de família e parou de jogar futebol. E lá fomos convidados para jogar no primeiro time e me colocaram. Eu jogava de quarto zagueiro no juvenil. Aí me colocaram para o lateral direito no time titular. Eu te vi jogando como lateral direito. Aí eu me adaptei muito bem lá porque eu era velocista, né? Quando eu jogava futebol eu fazia muito treinamento. Magrinho, dava 58, 60 quilos. Já fazia o que hoje... Já fazia aquilo que a gente chama hoje de ala, né? Não era mais aquele lateral direito. Eu gostava muito de atacar. Tanto é que quando terminava os treinos, ficava
eu e mais 2 atacantes, a gente treinando esses cruzamentos, né? O Tucunaré e o Belize, quando eu cheguei no titular do Santana, eram os goleadores do Santana com muitos cruzamentos que eu fazia. Mas porque a gente tinha um treinamento efetivo, todo pós-treino, né? O Belize era alto, né? Era sempre alto, teve aquele porte, era um cara... o Tucunaré era porque ele tinha muito impulso, tá aí o apelido, né? Tucunaré pula muito. Ele pulava muito. O Tucunaré, para quem só fazendo uma referência aqui, é o pai do Isso, Sérgio, do Sergião, do Sérgio Cabeleireiro, né? Pai do Barata. Jogava muita bola, tinha muita habilidade para driblar, Pai do chutar, Sandro. né? Chutava com os 2 pés, né? Inclusive, ele tá aqui em Breves. Ele tá morando aqui. Quem? O Tucunaré. Tucunaré. Tá morando Sempre aqui em Breves. ele me visitava em casa, faz muito tempo que eu não o vejo. Mandar um abraço para ele aí. Exatamente. E Matos, e como era a paisagem de Breves nessa época, por exemplo? Você jogava ali no campo onde é agora a Praça Cel, que era o campo da Celpa, né? Sim. Jogavam ali descendo aí entre o Guanabara e a Curica, né? Capitão Assis. E como era? Já tinha o campo do Santana, não tinha? Você jogava ali, a gente conversou uma vez, tu falasse do campo ali onde é o Miguel Bittar, tinha um campo, né? Sim. Eu não cheguei a jogar lá. Lá não jogou. Quando eu cheguei aqui em Breve, já estava construindo o Miguel Bittar, né? Na década de Aí tiraram 60, o campo de lá. Acabou, né? Aí você jogava onde era o campo do Santana? O campo do Santana, depois que a Celpa comprou lá, né? O Estado, né? Aquela área lá. Adquiriu, né? A área da Celpa lá. E nós passamos para conseguir aquele espaço ali onde é o hospital regional. Lá que era o estádio do Santana. Lá, a galera da Juvenil do Santana ia trabalhar. O seu Garusso nos levava para lá para a gente trabalhar, roçar. Tinha umas casas de cabo, assim, dessa altura, que a gente cortava no teçada, às vezes no machado, na enxada, porque não tinha essas máquinas que hoje nós temos, né? Facilidade. O ano, mais ou menos, esse período, qual seria? Isso foi na década de 70. Isso já né? foi, Início aí. Exatamente, que a gente passou para o campo para lá. Aí depois, eu, como atleta, que eu comecei a trabalhar no cartório, o senhor Aloysio era o presidente do Santana. Tudo isso aí me edificou. O esporte me ajudou também muito, né? Através do esporte que eu entrei na política, né? Sim. Que eu fiquei conhecido, né? E Matos, agora, por exemplo, essas lembranças, eu acho importante a gente lembrar essa fase que eu considero assim, os tempos áureos do nosso esporte aqui, amador, né? Sim. Dos 2 grandes clubes, principalmente, claro, incluindo também o MAC, depois, a própria JAB, né? Mas aí, por exemplo, esses momentos, o Max falou aqui do Esquadrão de Aço, né? Quem era que jogava contigo nessa época aí, nesse Esquadrão de Aço? Tem uma foto, né? Vai mostrar a foto, eu queria que tu identificasse. Era Sabá, né? Já o Sabazão. O Sabazão uma história no esporte, anos, no futebol brasileiro. Ele é mais chance que eu em 2 anos, só me engano, né? O Sabá, Orimar, né? Orimar. Ricardo Augusto, que era Lima, que cunhado do Aloysio. Da Luiz Tavares? Da Luiz Tavares, né? Era cabeludo, assim, tal. Falecido já, né? Que era o lateral esquerdo. Aí, Muncuim, Belize, né? Itazoba, que era o meio campo lá. Pau Seco era o filho do trabalhador rural também, que veio morar aqui para Breves, né? Aí tinha o Tucunaré, o Belize, e Baladeira e Amarilho. O Amarilho veio de Oeiras do Pará, né? Fez morada aqui, agora ele mora em São Paulo também, deixou. Só para a gente diferenciar, esse Baladeira não é o Baladeira que depois aparece também no Santana, que ele joga, né? Não é Baladeira? Não é o outro Baladeira. Não, Mamadeira. Mamadeira, eu joguei com ele também. Baladeira era aquele que trabalhava Foi quem substituiu o Baladeira, foi o Mamadeira, que ele era bem franzino, ainda jogou vários anos com a gente, que substituiu o Amarilho ali pela esquerda, né? Aí foram entrando outros jogadores. Bom, Matos, aí tu ficaste nessa vida de atleta, mas até quando, mais ou menos? Tu paraste de encerrar? Não, agora já tá na hora de encerrar, tenho outras. A minha despedida foi no jogo do Paysandu, Santana e Paysandu, né? Quando eu fiz o último jogo pelo Santana, pelo time titular do Santana. Que ano isso? Foi já na década de 80. Agora, então eu não queria deixar de falar sobre esse assunto aí, sobre o esporte, porque me traz à memória umas lembranças tão boas, e eu queria assim, que tu relembrasse um fato, ou alguns fatos que tu dissesse,
uma partida, alguma coisa assim, desses confrontos com a Atalaia ou com o MAC, dos grandes campeonatos que nós tivemos aí, né? O que é que te marcou bastante aí? Bom, o que me marcou mais foi esse jogo, né, com o Santana e Atalaia, de 4-1 que a gente ganhou do Atalaia, que essa foto, né, que Sim. tem um esquadrão de aço, né, que ela está na galeria. É a disputa do título. Era uma disputa de título. Na verdade, é que naquele tempo não tinha campeonato, era um torneio que faziam, né, que, salvo engano, nós disputávamos uma taça que tinha o nome da mãe do seu Lino, que era atalaense, que ele chorou, inclusive quando ele foi entregar a taça para o adversário, que ele trouxe jogadores de Belém, que naquela época era assim, eles mesclavam os times, né? Inclusive o Santana tinha 2 jogadores que entraram no decorrer do jogo, que está na foto, né? Sim. Vindo de Belém. Era o Lico, só ficando um ponteiro direito, que era filho de Portel, mas já jogava em Belém. Sim. E o lateral esquerdo, que eu não lembro o nome dele. E o seu Lino, na hora de fazer a entrega da taça, ele chorou, porque poxa, vou ter que entregar para o Santana, eu esperava tanto que essa taça fosse para lá, era uma taça de prata, né? Está na galeria do clube lá. Então isso aí me marcou muito, foi árbitro de Belém, né? A gente, inclusive, 2 gols do Tucunaré, um deles foi eu que cruzei a bola, o Tucunaré fez o gol de cabeça, né? Tudo na tua memória. Tudo na minha memória. Gravou muito essa partida aí, ficou marcada. Essa foto eu guardo na minha galeria com muito carinho essa foto. Porque eu fiquei marcado com essas memórias aí das grandes partidas, né, que havia entre, principalmente Santana e Atalaia, que eram os 2 clubes assim com maior torcida, né? E aí então me lembro desses fatos, e eram momentos assim, tão bons, tão felizes, né? Eu me lembro aquela procissão de gente no domingo à tarde caminhando para lá, para o estádio, para assistir as partidas e tal. Quando a gente saía da sede, tava aquele monte, a torcida estava na frente, a gente saía, às vezes a gente tomava um caminhão, né? Ia na carroceria e o pessoal todo atrás, a charanga atrás, o pessoal andando, porque naquela época era difícil o transporte, moto, carro, então era bicicleta ou então de pés, aí aquela procissão atrás, né? Era muito bacana. A qualidade do gramado não era boa, a gente tinha muita dificuldade de botar a bola no chão. Pois é isso que eu digo, Matos, assim, olha, antigamente a gente que assistiu, né, a primeira vez que eu vi fui assistir um jogo aqui no estádio foi Atalaia Santana e Botafogo, lá no estádio do Atalaia. Cheguei lá, sentei, moleque ainda, rapaz, quando eu vi aquele cara jogando pela esquerda, o cara destruía. O gramado uma porcaria, né? Tinha cada torrão lá. Era o Caxias, pô. O Caxias. Caxias era um craque. Era um cara fora de série. Jogava demais. Eu vi aquele cara, fiquei assim, mas rapaz, como é que Breves tem? Depois eu fico pensando, né? Nós já tivemos tantos craques aqui, os craques da tua época, né? Com os times que tiveram. Depois veio a outra leva, né? Joãozinho Góes, Caxias. Pelado, o Paca, o Gui, o Lê. Enfim, se a gente for falar, tanta gente boa, né? Que jogou nessa época. E hoje em dia a gente vê cada perna de pau ser valorizada. Os caras são, como diz no população, cheio de perna e não jogam porra nenhuma. Essa que é a verdade, né? A gente tem que falar o que é pra ser falado mesmo. E a gente tem que reverenciar essas pessoas. Isso. Tem que ser reverenciadas. Tem que ser reverenciada a torcida nessa época, né? Tudo que era feito. E não tinha nem alambrado no início, não tinha alambrado. A torcida ficava na beira do campo, né? É verdade. O esporte amador, na verdade, ele precisa de muito investimento. Exatamente. E o poder público, os empresários aqui têm que investir nisso aí, né? Hoje nós temos uma juventude assim, muito grande, que tem muita vontade de treinar. E não tem oportunidade, né? Apesar de hoje nós termos vários espaços esportivos de futebol de quadra, né? Que é o futsal que a gente chama. Mas eles não são assim incentivados pelos empresários, a própria gestão pública municipal, estadual, federal, não dão o incentivo necessário para aqui, porque eu entendo que o esporte é um dos canais propícios, né, para que você possa se desenvolver, sair da ociosidade, né? Da ociosidade. É um meio muito eficaz da pessoa progredir, é o esporte. Então, até que eu quero aproveitar essa oportunidade que os empresários, os comerciantes, né?
poder público municipal faça um investimento no esporte, mas não só em época de campanha política, de campanha eleitoral, que seja efetivo, que volte o campeonato brevense, né, que a gente tem tantos atletas aí que volte a funcionar efetivamente como era antes, né? Isso. É muito bom para a juventude. Isso. Com um planejamento, né? Exatamente, bem elaborado. Que nós temos condições de exportar jogador para cá, para o nosso estado e até para fora. Inclusive, Breves tem condições de ter um time no campeonato, campeonato estadual, né? A gente tem condições, tem atletas. O que falta é esse incentivo, né? Fazer com que esse pessoal agregue num projeto, ou sei lá, alguma coisa para a gente vê Marabá, né? Tucuruí tem 2, 3 times aqui, Bragança ali, né? Tem 2 times que chegaram até nas semifinais do Campeonato Paraense, hoje estão disputando o Copa do Brasil. E hoje a gente tem um estádio que comporta, né? Tá recebendo infraestrutura, uma nova infraestrutura, novo gramado, né? Parece que vão fazer a parte de iluminação também. Então, mais um incentivo para que se tenham projetos ou se procure melhorar. Pois é, depois que eu saí do Santana, né? Já agora na década de 2000, eu jogando futebol com meus filhos lá, com o pessoal, a gente fundou a Matonense. Isso, né? eu ia falar. Né? Fundamos a Matonense, que é uma associação não governamental, também que nós participamos. Hoje nós somos declarados de utilidade pública para o município de Breves, pelos eventos de esporte que a Matonense tem 4 títulos do campeonato de futsal. E nós tivemos 5 do Futebol Society na ABB, né? Então, são muitos troféus. Você foi lá, tem a galeria da Matonense, é muito rica lá. Mas chegou a disputar o campeonato de futebol no município? Não, né? Nós nunca nos inscrevemos. Nós estamos ainda só no futsal. E o vôlei também, nós somos tetracampeão de vôlei. Tá. A gente participa de vôlei. Até o ano passado, a Matonense foi campeão, né? Nós não entramos no futsal ano passado, pelo evento que aconteceu na família, tudo, né? A gente ficou de fora. Mas, é assim, a gente gosta muito de esporte. Hoje eu passei essa herança, né, esse legado para os meus filhos. O Neto gosta, o Robson gosta, apesar que o Robson mudou para Belém, né? Ficou só o Neto, aquele que toma conta da Matonense aí para... Possivelmente esse ano nós vamos voltar ao futsal. Isso. Demos a oportunidade para vários jovens que entraram através da Matonense, que hoje jogam em vários times aí, né? Bom, Matos, pra gente... Do Gedilson, né? Do Jusa Gedilson. Que a gente há mais de 10 anos que ele joga no futsal da Matonense. Bom, pra gente encerrar esse nosso assunto sobre o Taporte Esporte, né? Do Matos Atleta. Agora vocês têm na família um atleta que está se profissionalizando, né? Que é assim, tem um ditado de quem sai aos seus não degenera, né? Sim. Que é o teu neto, o Heitor, né? Que é goleiro, inclusive o moleque está despontando aí, né? Como uma grande promessa. 16 anos, né? Tem 16 anos. Matos, torcedor do Remo. Robson, torcedor do Remo. O próprio Heitor. O Heitor, torcedor do Remo. Aí o Heitor vai, assina com o Paysandu, né? Por circunstância, né? Porque é que a gente vê. Nem sempre aquela paixão que a gente tem é correspondida, né? Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória do Heitor, que, né, que ele agora vai se profissionalizar, já está no Paysandu, está nesse processo de profissionalização, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente aí. Sim, o Heitor foi uma criança que desde os 2 anos de idade começou, antes dele aprender a andar direito, já chutava a bola, né? E um dia eu falei pro Robson, essa criança vai ser jogador de futebol. Era manício dele, já estava com a bolinha debaixo do braço, e chutava e a gente brincava a bola. E foi assim, com 5 anos ele começou já a jogar o futsal, começou no futsal, né? Foi para Belém, quando o Robson mudou para Belém. Ele ainda jogou aqui no Santo Agostinho. Ele ficou treinando no time lá de Ananindeu, o CEDEM, né? Que era da escola dele que eles tinham. Ele disputou vários campeonatos, inclusive ele foi em Ourinhos, em São Paulo, em Minas, e São Paulo, e Santa Catarina, né? Eles foram sempre se destacando. Sempre se destacando como goleiro, né? Ele é o goleiro artilheiro, que ele joga muito com os pés. Fazia muito gol como goleiro. E agora, ultimamente, ele queria ter uma oportunidade para o Remo, convidaram ele para o Remo, só que ele foi lá, mas o ambiente lá era estava muito hostil pro lado dele, né? Não deram oportunidade para ele. Foi para outro time começar a jogar o futebol de campo, né?
Ele tem 16 anos, 56 quilos, mas está 1,85 m já. Ele está dando 1,85 m. Inclusive tem a foto do olha o Heitor aí, para vocês verem quem é. Já vou ouvir falar muito dele a camisa aí. do Paysandu, né? Aí o pessoal do Paysandu convidou um diretor do Paysandu, porque o Robson é membro da Federação Paraense de futebol, né? Futsal também. E convidou o Heitor para ir treinar lá no Paysandu. Gostaram dele e ele se mudou lá para o Paysandu, né? Contra a vontade. Aí o Robson, bom, mas de amor, de coração, né? A vontade do coração, mas a vontade de se profissionalizar também, né, Matheus? É questão da oportunidade, né? Exatamente. A questão também, por exemplo, de fazer aquilo que você gosta. Aí me faz lembrar o caso do Ronaldo, que também, né? Sim, do que Ronaldo. Era remista, né? A família quase toda remista, né? E o Ronaldo foi jogar no Paysandu, disputou Libertadores, né? E hoje continua lá. Inclusive, ele que tá... É o treinador de goleiro lá, né? Ele é o treinador de goleiro. Tomara que o Heitor tenha essa oportunidade de conhecer efetivamente o Ronaldo e possa adquirir essa experiência, né? Os ensinamentos que ele adquiriu lá no Paysandu. Ele é conhecido lá no futebol lá do Paysandu como Heitor mesmo ou como Aranha? Aranha, né? Porque o sobrenome dele é Aranha, né? É Aranha. Isso. Ele quer ver se pega esse Heitor Aranha, né? Sim. Mas deve dizer que no futebol o pessoal chama ele de Aranha. Então é uma alegria. Pegador de pênalti também, parece o Vinícius do Paysandu, ele pega muito pênalti. Então é um orgulho do vovô também, né? Como todos os outros netos, né? Mas falando da parte esportiva, né, Matos, que tu sempre foste o cara incentivador, deve ser um orgulho muito grande, né? Chegou hoje aqui em breve ele veio dar uma passeada aqui, veio com o professor Marlon. Que legal. Muito amigo, né? Então eles vão se encontrar com meus filhos, porque eles estudaram junto aqui no Santo Agostinho. Eu tenho 2 filhos gêmeos que estudaram com eles, têm também 16 anos. Pois é. E normalmente quando eles chegam aqui, eles se encontram, comem uma pizza por aí. Ele vai ficar até domingo aqui. E então, machucou a mão no treino. Parece que ele não foi agora no final de semana que tinha uma programação, ele veio para cá. O Marvão vai arrumar essa galera de novo aí. Então, olha, aguardem, pesquisem aí, Heitor ou Goleiro Aranha, tá? Daqui de breve o neto do nosso querido Matos. Bom, Matos, e aí vamos retornar novamente, falar um pouquinho. Bom, a parte do esporte, né? Tu foste te destacar, fazesse parte do Esquadrão de Aço, que foi um time do Santana que foi multicampeão aqui em Breves. E isso te abriu muitas portas, né? Que é aí que nós vamos passar para a parte profissional, que foi a parte de a tua vida como cartorário, né? Aí eu quero que tu conte desde o início aí, como foi a tua indicação, quando tu começaste a trabalhar, como foi essa tua relação com o seu Aloysio Lins, que até então era, e a dona Zilda, né, que até então eram os donos do cartório. Conta um pouquinho pra gente aí. Com licença. Então, Charlie, a minha ida para o cartório, como já falei anteriormente, foi assim, uma indicação da dona Zilda, né? Para a irmã Tereza, que falou com ela na igreja, conversaram lá. Aí a irmã Tereza disse, olha, você não tem uma vaga lá? Eu estava desempregado nessa época, morava só eu com a minha mãe aí, né? Uma vaga para um rapaz, assim, tem 17 anos, vai fazer 18 anos já, mas a letra dele é muito boa. Aí disse, mande ele lá no cartório para fazer um teste. Aí eu fui lá, olharam a minha letra, né? E a dona Zilda também tinha uma letra muito bonita, né? Ela primava por isso também, sim, né? Sim. Ela era exímia escritora, manuscrito. Ela me falou que ela estudou paleógrafo, né? Paleógrafo, que era para moldar a letra moldar a letra. Aí eu cheguei lá e me deram um livro grande, assim, com uma porção de óbito atrasado que ele tinha assumido para registrar. Eu fiquei registrando, passei uns 6 meses lá, sem ganhar nada. Aí eu ia para lá, a irmã disse, aí, Raimundo Matos, como é que está o seu trabalho lá no cartório? Você está bem. Tá só o trabalho mesmo. Eu trabalho, mas eu não estou ganhando nada. Aí eu acho que ela falou pro seu Aloysio, né? Aí quando foi numa segunda-feira, ele me chamou, olha, queria conversar com você, porque você já está um tempão aqui trabalhando a leite de pato. Leite de pato? Leite de pato. O que é isso? Porque pato não tem leite, né? Não está ganhando nada. Não ganha nada. Você está trabalhando aqui a leite de pato, eu vou lhe dar X aqui para a gente acertar esses meses aqui, a partir de agora você já está contratado no cartório. A minha carteira, eu fui tirar meus documentos, né, alistar, porque na época a gente só se alistava com
com 18 anos, né? Isso. Fazia o alistamento militar, o título de eleitor também, a tirar a carteira de trabalho. Aí eu... Qual era o ano? 70 e o quê? 1970. Entraste no cartório em 1970. Foi. Eu entrei no dia 18 de maio de 1970, comecei a trabalhar, né? Isso já foi lá para julho ou agosto, mais ou menos, assim, que aconteceu esse evento da contratação efetiva lá para o cartório. E eu fiquei trabalhando lá. Foi o meu único emprego, né? Eu ia perguntar, foi a única profissão, né? Como profissional, foste cartorário, né? Quanto tempo tu ficaste lá no cartório, Matos? 47. 47. De 70. Eu me aposentei em 1916. Final de 16, né? 2016. Houve uma sequência de demandas dentro do cartório, né? Sim. Com um afastamento por motivo da política, né? E tal. Todos os mandatos de vereador que eu exercia, eu tinha que me afastar, né? Porque não podia acumular. O cartório sempre ficava e aí tu substituto. foste crescendo na carreira lá dentro. Cheguei a titular do cartório, né? Porque teve esse período. Tu entraste como funcionário do seu Aloysio e da dona Zilda, né? Sim. Trabalhou todo esse período com eles lá e tal. E aí Eles se aposentaram, né? E chegou um período que eles se aposentaram, o seu Aloysio e a dona Zilda. E aí eles... que entrou a parte da negociação do cartório, que aí o cartório já passou para a tua responsabilidade. Sim, eu fiquei como titular interino por vários anos, até a minha aposentadoria, porque houve uma efetivação de todos os cartorários por uma emenda constitucional da Constituição do Estado, só que essa emenda, quando a Constituição de 88 veio, o artigo 236, mudou que só concurso público seria admitido e quem fosse bacharel em direito para exercer plenamente a atividade cartorária. Porque antigamente essa profissão, essa função era vitalícia, né? Era vitalícia. Passava de pai para filho, tá, aquela coisa toda. Mas depois, a partir do advento da Constituição de 88, acabou, né? Concurso público nacionalizado, né, para todo mundo. Tanto é que hoje nós temos vários cartorários que são de outros estados. Inclusive a titular daqui do nosso cartório lá é de Cuiabá. O ofício que fazia o quê? A certidão? Era o registro civil de nascimento, casamento e óbito, títulos de documento, protesto de letra, né? E o tabelionato, o reconhecimento de assinaturas, autenticação, escritura de compra e venda. Era um clínico geral, só o registro de imóveis que era exceção, né? Isso, exatamente. Exatamente. Como era o é o primeiro ofício, né? É o primeiro ofício que faz o tabelionato, o registro de imóveis. E Matos, conta um pouquinho desse trabalho, muita responsabilidade, Puxa vida, né? Eu tive a felicidade de acompanhar, porque várias vezes, quando a gente fazia faculdade, a gente ia fazer trabalho lá para tua casa, né? Eu, tu, o Ney Rocha, que estudava com a gente, a Jane Lúcia. Um abraço pra Jane, né? Um abraço pra Jane Lúcia. O Ney, né? O Ney também. Era o Babá, o Júnior. Quem era mais que era do nosso grupo? Eu nem não lembro. Tinha aqui o cabecinha lá de Concórdia. O Concórdia, Jorge Cosme. Isso. Então a gente ia pra lá e a gente via, né? Às vezes estava lá fazendo trabalho. Chama o Matos, aí corre o Matos lá e resolve não sei o que, corre daqui. Então era um trabalho de muita responsabilidade, né? Foi uma luta efetiva. Eu conciliar Câmara, faculdade e cartório. Eu dormia pouco de noite. Quando eu chegava, né? Da faculdade tinha os trabalhos para fazer, aí no outro dia tinha que ir para o cartório, aí tinha que atender a Câmara. Mesmo eu estava afastado oficialmente do cartório, mas eu ficava coordenando isso lá, né? E o trabalho da Câmara. Sempre quando eu não era presidente, vice-presidente, eu era um dos secretários da Câmara. Sempre numa comissão. Todos os meus mandatos, a comissão de Constituição e Justiça, por onde passa todos os projetos da Câmara lá, que é de muita responsabilidade. Sempre eu estava nessa comissão, né? Para a gente elaborar os pareceres, né? Que tinha que ter muito cuidado. Então foi uma vida de muita batalha, né? Vocês que foram testemunha, eu agradeço muito a todos aqueles que colaboraram com a minha vida dentro do cartório. Foi uma pessoa que não media esforço. Quando pediu, olha, vocês têm que vir fazer uma operação documento lá, não sei aonde, aí eu colocava o cartório com todo o meu pessoal. Um óbito assim, horas... Dia de domingo era muito raro. Podia, às vezes, passar 2, 3 dias sem ter a ocorrer um óbito, mas no dia de sábado e domingo aconteceu um óbito. Eu ia lá abrir o cartório. Tem dia quando não colocava um funcionário, né, de plantão para atender.
Essa aí foi uma marca que a gente teve no cartório, porque você sabe que um órgão desse aí é muito delicado, você sofre muita pressão, às vezes até de mudança de carreira lá dentro, né? De querer... exatamente. Se você não for uma pessoa íntegra, aí você... De pressionar, me dá uma certidão aí, assim, aquele negócio tudo. Porque você tem a fé pública, né? A sua assinatura ali é uma... Deus no livro, então, aquilo ali... E às vezes, quer dizer, é preciso essa responsabilidade, porque se for um funcionário relapso, como aconteceram em alguns cartórios, por exemplo, inclusive no interior, né? Que não, fazia só... Inventavam, né, ou então não registravam, né? Entendeu? Então, inclusive teve problema nos cartórios do interior. Todinhos. Aí eles veio uma comissão efetiva do tribunal, uma correção geral, né? Para fazer em todos os cartórios. Pegaram os cartórios do interior, todas as irregularidades, aí eles detectaram, fizeram a auditoria do nosso todinho, e graças a Deus estava tudo em ordem, aí eles pegaram, transferiram todos os livros do cartório, ficaram no cartório. Os do interior vieram todos para os cartórios do interior foram fechados, que eram 5 ou 6 cartórios que tinha no interior. Tinha no distrito e em 2 subdistritos, que era o Jacaré, né, Mututi, Mapuá, lá. Esses 3, né? Então, eram 6 Aí veio mais de Antônio Lemos. Antônio Lemos, todinho. Curumu, Antônio Lemos, né? E Macacos. Macacos, vieram, estavam tudo aqui. Aí nós fizemos, foram 10 ou 15 anos de muita luta para a gente catalogar esses livros todinhos, né? Foi um trabalho enorme para a gente fazer isso aí. Eu falo isso porque eu também trabalhei num cartório, só que foi no registro de imóveis, né? Sim. Então, era eu e meu irmão, o Paulo Adérito, e nós tivemos também alguns problemas lá, exatamente por conta da ausência do registro, quer dizer, colocava o carimbo de que estava registrado, mas aí quando tinha a olhar no livro não estava registrado. Então nós tivemos que fazer também um trabalho muito grande, íamos à noite para lá, para reescrever, para registrar, porque chegava o carimbo lá, aí tinha que fazer o registro que não tinha sido feito, entendeu? Então, por isso que eu digo, essa fé pública ela é extremamente importante, né? Porque se cair na mão de pessoas erradas, realmente a coisa desanda, né? Exatamente, essa foi... O INSS, ele suspendeu para mais de 4 mil benefícios que foram concedidos mediante essas certidões fraudulentas, que os titulares na época diziam que estava no livro, dava uma certidão, o cara se aposentava. Depois que houve as denúncias, né? Foram procurar. Verificava no livro, verificava não tinha no nada. livro, então a gente passou muito tempo dando certidão, nada consta desse registro aqui. Aí diziam, quando eles pegavam a certidão do cartório, nada consta, eles cancelavam a aposentadoria. Aí a pessoa entrava com recurso, tinha aqueles que tinham a idade realmente de se aposentar, eles tiveram os benefícios restituídos, né? E isso foi muito triste isso para a classe cartorária, porque, como tu falou agora, que é uma responsabilidade muito grande de cartorar, você botar um carimbo ali, você tem que dizer que aquilo é válido em todo o território nacional, né? Autenticar. Parece simples uma autenticação de documento, mas aí eu digo, certifico e dou fé que esta cópia confere com o original. E essa cópia que você botou o carimbo lá, ela é válida como o documento original. Isso, ninguém vai duvidar, porque tu tem a fé pública, exatamente, né? que é a lei que garante para os titulares de cartório a fé pública, né? Max, eu aproveito para fazer um comercialzinho ali, que eu vou aqui no banheiro. Vai ao banheiro? Rapidinho. Com certeza. Vai lá, fica à vontade. Então, olha só, hoje nós estamos recebendo aqui no podcast Breves Histórias o nosso querido amigo Raimundo Matos. O Matos, o quitute do Santana. Grande atleta, grande pessoa. E a gente nunca pode deixar de agradecer aos nossos amigos, né? Aqueles que nos apoiam, né, Matos? Porque tu sabes mais do que qualquer pessoa que a gente só faz as coisas com o apoio dos outros, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa sempre estar em... Até o que a gente escreve, tudo é dos outros. Né? Exatamente, essa relação, né? Essa relação, até o que a gente vai escrever, a gente vai produzir, a gente sempre se inspira em alguém. É verdade. Né? Então, a gente tem muito que agradecer aos nossos parceiros que nos apoiam aqui no podcast Breves Histórias, a loja Milar, a Vera Saúde, Clínica e Diagnósticos, a Loja Capricho, Corrente do 63, Solidariedade, Sorrel Delivery, Bar e Restaurante, Dog Cat Pet Center, Labinho de Oliveira, o Cabeçudinho, Bar e Boate Espumão, Terraço Itália Pizzaria e vereador Tínio Dias. Muito obrigado a esses nossos parceiros que nos enchem de orgulho e
nos dão a satisfação e o prazer de tê-los como nossos parceiros aqui no podcast Breves Histórias. Bom, Matos, aí tem essa tua faceta de cartorário também, né? Mas paralelo a isso, como sempre foi a tua vida, sempre teve outras atividades ligadas, né? Ao mesmo tempo fazendo várias coisas, né? Sim. E aí nós falamos da parte do atleta, do cartorário. E aí entra também, ao mesmo tempo, o político, o Matos, que foi vereador, foi presidente da Câmara, foi candidato a prefeito, enfim, foi suplente de deputado estadual, né? Conta um pouquinho como é que foi essa tua entrada no mundo da política. Então, eu trabalhando no cartório, o São Luís era político, né? Eu fui para lá como atleta do Santana já, me edificou muito, que ele era o presidente do Santana na época, né? Eu já deixei de comprar o material, porque aí ele começou a bancar. A minha primeira chuteira que eu recebi de Santana foi a chuteira Gaeta. Eu calçava número 36, que era muito raro, teve que mandar fabricar essa chuteira. Foi né? mesmo, mano? Chuteira Gaeta. Foi um ciúme lá no Santana quando eu apareci com essa chuteira. Não, foi meu patrão que me deu, né? Aí já bancou o short, bancou o meião e a chuteira. Depois ele mandou fabricar, né, um dos uniformes mais bonitos que o Santana teve, em Santa Catarina. 2 jogos de camisa, um azul fechado, né, com as listas brancas, e outro branco com as listas azuis. Então, foi um dos uniformes mais bonitos que o Santana teve. Eu tive essa facilidade. Quando foi um certo dia lá, na década final de 82, por aí, no início de 82, ele me chamou para ir tomar um café com ele, só Luiz Ulim, lá. Me chamou para ir tomar um café. Sábado, porque era raro, né, a gente fazia um expediente metade do dia, no dia de sábado, por causa do registro civil, que é efetivo, né? É sábado e domingo, não tem feriado por registro civil. Quem nasce pode ser registrado, pode ter o casamento no domingo, pode ter... Então, o óbito, tudo. Eu fiquei desconfiado do café, né? Eu fui lá, sentei na mesa dele e disse, não, mas isso não é só o café que eu quero. Eu vi teu perfil de atleta, de amizade, que tu tem família grande. Eu quero te fazer um convite. Aí chegou, me arrepiei, tu disse, que convite é esse, né? Ele tinha uma postura. Uma postura, assim, era muito homem muito sério, né? Muito tranquilo. Aí ele disse, eu quero que você aceite uma candidatura de vereador. Vereador, eu não sei nem para onde fica. Ele disse, não, mas a partir de hoje você vai estudar o que é ser um vereador. Aí ele já veio com uma apostila para mim, está aqui o que você vai aprender para você ser vereador. Nós vamos lhe fazer você vereador. Você vai se filiar no partido. Quem vem aqui no cartório vai ser o deputado Nicea Ribeiro e o Jade Barbalho. Ele estava aliando com... Ele era amigo do Alacide Nunes, né? Aí quando eu deixei, o Alacide Nunes saiu de lá de dentro do quarto dele. Estava dormindo lá no quarto, governador do estado daquela época, né? Meu Deus, fiquei tudo nervoso lá. Disse, olha, nós vamos fazer, tá aqui, esse aqui que vai ser o nosso vereador, Alacide, governador. Pô. Qual era o ano? 82, né? Era, 82, né? O Alacide era governador do estado, né? Sim. Era daqueles governadores que era nomeado pelo presidente da República. Ainda estava na ditadura. Ele era amicíssimo. Me apresentou para ele lá e fiquei tudo empolgado. Quando eu cheguei em casa, que eu contei para a família, tudo, mas é mesmo, será que tu vai ser vereador? Eu vou ser vereador. Eu fiz a minha campanha de vereador do meu primeiro mandato, meus caros professores, no balcão do cartório. Eu não tinha nem material. Ele mandou fazer um carimbo com o meu Matos e o número. 15.610 era o meu número. Me lembro disso, né? Eu carimbava no cartório, eu sou candidato MDB. MDB na época. Na época era MDB. Aí veio o Gervásio, era o nosso professor. O Gervásio foi candidato a prefeito, né? É verdade. Aí vamos ganhar a seleção humana. E começou a mandar. Eu comecei a conhecer o pessoal fora da família, né? Aí eu juntei. Na época, eu tive condição de juntar a minha família da esposa, né? Que é muito grande. Eu sei que nós conseguimos 610 votos. Na época, eu fui o vereador mais votado.
Aí o segundo foi o Walter Carneiro, né? Na época era professor do ginásio, tinha muito aluno. Aí começou a minha vida pública por aí, como vereador, né? Em 82 eu fui eleito, 83 a 88. Nós tivemos um mandato que foi prorrogado, né? Por 2 anos, no primeiro governo do Gervásio. Seria 4 anos, aí foi até 88. Em 88... Aí a Constituição, né? Era, como não podia ter, não tinha reeleição, eu seria o candidato ao prefeito em 88. Mas eu me incompatibilizei porque assumi a prefeitura como presidente da Câmara. Aí eu fiquei incompatibilizado, foi quando o senhor mesmo foi lançado candidato a prefeito do PMDB. Eu ia substituir o Gervásio, né? Mas Deus tem, né? Planos que a gente os planos, a gente faz os planos, mas quem determina é ele. Então, tudo bem, não fui candidato a prefeito em 88, aí fui reeleito de novo como um vereador mais votado em 88, né? Aí eu dei uma parada depois de 88, né? E quando foi em 92, eu saí candidato a prefeito, né? Que vocês sabem como foi uma campanha muito acirrada. Eu ganhei no interior, eu perdi na cidade aqui. Uns problemas que houveram aí, mas é isso que eu aprendi na eleição, na campanha, na política, que nem sempre a gente ganha, né? As derrotas nos edificam. Se me edificou muito, fiquei tranquilo com a derrota de ser prefeito. Não era a minha vez de ser o prefeito de breve, talvez eu não vou ser mais, porque eu estou parando de... Chegaste a ser vice, né? Sim, aí eu vi ser candidato a vice-prefeito em 2000 também, né? Quando o Dotti me convidou para ser vice, nós ficamos em 3º lugar, ele foi candidato a prefeito. E eu parei de novo e voltei... E 2008, né? 2004. Foi 2004, 2008. 2008. Quando eu fui candidato a vice-prefeito do Charão, que aí foi eleito. Exatamente. Vice-prefeito. Aí depois tu retornaste como vereador? Retornei em 2004 como vereador. E agora não pretende mais, encerrou ou ainda tem perspectiva de... Não, eu não tenho mais pretensão de ser candidato, embora eu já recebi o convite para ser candidato a vereador, mas eu vou parar para ser... Se algum dos filhos quiserem ser candidato, né? Por falar nisso, um dos teus filhos foi vereador aqui, né? Que foi o Robson. Dr. Robson, né? Foi vereador. No ano que eu me elegi, nós elegemos prefeito e vice, né? O Charão e eu. O Robson foi eleito vereador também. Mas essa eleição agora eu fui, mas é que eu tive que abandonar a campanha, né? Por causa da doença do meu filho. Abandonei a campanha, ficou aqui os meus assessores, mas aí... Sem a presença é meio travou complicado. A eleição, ainda tive 543 votos. Agora, Matos, tu és, por exemplo, conhecido nesse viés político como um camarada assim que representa um lado positivo e bom da política, da seriedade, da probidade, né, da integridade, da boa índole, né? Então, quando se fala o teu nome, por exemplo, na política, então tem essa respeitabilidade, entendeu? Todo mundo tem essa... Mas isso é muito do teu comportamento lá dentro, na política, né? Sim. Por exemplo, eu sei que tu tiveste conta, por exemplo, aprovada quando tu foste presidente da Câmara, inclusive com louvor, recebeste prêmio por conta disso. Conta essa história pra gente. Eu guardo como troféu esses alvarás de quitação da minha expressão de conta como presidente da Câmara Municipal de Brasília. Eu sou um democrata conservador, podemos assim dizer, né? Conservador, porque eu acredito nas instituições, eu acredito na família, eu acredito na igreja, sabe? No cristianismo. Eu sou um cara católico, graças a Deus sou cursilista e encontrista. Minha família sempre foi uma família regada dentro desses padrões. Então, aquilo que você faz na política como um representante do povo, ela reflete de maneira geral, principalmente na sua moral. E é esse lado que eu sempre guardei na política. Se eu continuar na política, e aqueles que eu convido para entrar na política, que eles façam isso também. Porque eu acho que isso também é uma... Bem, primeiro é a tua formação, né? Uma boa formação, uma formação sólida dentro desses princípios que tu acabaste de falar. E aí tu vai para o cartório também, que vai te ajudar a sedimentar tudo isso, e acho que isso acabou refletindo também na política, né? Sim. Um dia eu estava sentado na minha mesa de trabalho, a dona Zilda veio e me colocou um bilhetinho assim na minha gaveta, sabe? Um papelzinho assim. Eu não li naquele instante. Quando eu voltei, às 3 horas da tarde, que era o segundo expediente, eu li. Aí estava escrito no papelzinho assim:
Deixa eu ver se eu me lembro o texto do bilhete que ela deixou assim. Não sei o que, né? Não ganha. Aquilo que você tem que ser o seu. Que você não pode. Se você tirar de outro, você está comendo o pão de outra pessoa. Então, exatamente. Faça aquilo com o que você quer seja seu. Você não pode tirar o pão de ninguém. Ela quis dizer isso assim, né? Para mim. Sim. Dentro do texto, que eu não me lembro agora. O conteúdo do texto, né? Diz assim, quem come só o que ganha, não come o pão de ninguém. Agora, quem come mais do que ganha, sempre come o pão de alguém. Então, mais ou menos esse texto, eu não estava me lembrando. Ela colocou isso aí. E esse me deu uma casal, lição. né, Márcio, eles têm, né, Uma referência. Uma referência muito grande, né, de ensinamentos, né, Sim, dos sim. valores morais, éticos, Sim. né. Eu conheci esse casal, sorte minha, né, que tive uma relação com ele muito, não tão próxima, mas tive uma relação. Inclusive, eu tenho a pretensão, Max, de chamar um dos filhos dele aqui para a gente conversar, que é o Alonso, né, que publicou um livro, Sim, né. exatamente. né? A gente tem que ver só a logística, porque ele mora em Belém, né? Isso, eu Mas a gente vai tô terminando de ler o convidá-lo, livro sim. dele, um livro extraordinário, e conta a história lá de infância lá da Vila Virgínia, né? Sim. E aí eu queria trazer ele aqui para a gente conversar também. A Vila Virgínia. Bom, Matos, aí dessa tua vertente política aí, ficaram as boas lembranças, ficou uma frustração por não ter feito algo que tu gostaria de ter feito, ficou a decepção porque alguma coisa te impediu de fazer. Resume pra gente aí isso, teu sentimento com relação a essa tua vida política. Pelas minhas derrotas que eu tive na política, eu não fiquei frustrado. A gente tem aquele sentimento, né? Porque é igual como tu joga futebol. Hoje tu vai jogar uma partida de futebol, tu tá acreditando que tu vai ganhar, de repente vem o adversário te ganha. Então, a vida pública, para mim, na política, ela só me trouxe, assim, vamos dizer assim, prazer. Eu fazia aquilo de coração, né? Porque eu aprendi que a política é a ciência que você faz o bem para as pessoas, Isso. independente de qualquer coisa. Então, lá eu procurava fazer o bem. Se chegava um projeto de lei na Câmara que não fosse de interesse do povo, que eu visse que estava fora dos padrões, que tinha algum interesse escuso, eu ia conversar com o prefeito, conversar com o meu presidente quando não era, e dar o meu parecer. Tanto é que quando eu tive que dar um parecer aí naquele problema da educação, né, eu fui bem... claro, reuni alguns professores do sindicato, a gente conversou muito, porque, olha, a minha posição é essa aqui, eu não vou abrir, então dei meu parecer. A questão da franqueza, né? A franqueza, independente de qualquer amizade política, porque eu acho que na política você não pode ser imparcial, né? Parcial, tu tens que ser imparcial. Lá para isso, né? Para ser posicionado. Tu não pode usar de parcialidade dentro da política, qualquer profissão pública, né? Que a gestão, os 5 princípios da gestão pública, eles asseguram, assegurado na Constituição, lhe reza isso, e você não pode fugir daquilo. Se você puder, só é uma vez. Tanto aquelas pessoas que vão para a política, que têm um mandato, que fazem coisas erradas, é só uma, acabou-se. Não tem outra, entendeu? Porque eu sempre fui uma pessoa pobre, que eu nunca gastei dinheiro para mim ser eleito. Sempre me elegi com amizade, com votos de consciência. Sim, o Max sabe disso, quando em 2004 a gente estava que eu voltei para ser candidato a vereador, nós estávamos na universidade, todos os meus colegas, né, abraçaram a minha candidatura, e foi quando eu fui o vereador mais votado do Marajó, que eu recebi, inclusive, um troféu campeão de voto do Marajó. Eu tive 1.384 votos. Aí vai aparecer uma foto aí que eu estou recebendo do troféu campeão de voto do Marajó. Que, a rigor, a política é essa, né? A arte da conquista. Quer dizer, você, né? Você não precisa subornar, você não precisa... Né? É o que a gente vê hoje, né, Márcio? Uma das coisas que me entristece, eu sempre bato aqui todos os programas e sempre vou bater... Isso. Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que mudar. É a questão do nosso rio, da nossa janela para o rio. Sim. Nós estamos com o rio fechado.
A gente tem prédio, tem casa, tem loja, tem... Isso não pode acontecer. Nossa orla tá privatizada, né? Tá privatizada, cara. A gente não tem... Já eu me lembro da época da minha infância, pô. A janela pro rio, a gente ia pra orla pra olhar o rio, pô. A gente anda aqui na frente da cidade, tá tudo fechado. E a gente sabe que a parte da orla da cidade é área de marinha. É área que não se pode doar, não se pode dar, não se pode emprestar, não se pode vender para ninguém. É uma concessão. E nós temos com a nossa orla toda fechada. Verdade. A gente não consegue mais apreciar. A gente pega fotos antigas, eu tenho umas fotos na casa, eu vou mandar para vocês verem, para o Everaldo colocar aqui, como era a nossa orla e como está hoje, cheio de casa, de prédio, e todo mundo se acha dono da orla. E não tem, então eu faço um apelo aqui, eu aqui vou louvar a atitude do prefeito de Bagre, prefeito Clebinho, que está fazendo esse projeto lá, está conversando com o pessoal da orla, está vendo uma forma de indenizá-los para limpar a orla da cidade. A orla de Breves está feia. Tá feia. É cheio de carro de lanche, de não sei o quê. Todo mundo se acha dono. Todo mundo precisa trabalhar. A gente sabe disso, a gente entende isso. Todo mundo, mas o poder público precisa encontrar uma solução para que essas pessoas consigam sobreviver. E não deixar Deus dará como está acontecendo. E não falo isso querendo criticar a gestão atual, não. Isso acontece em todas as gestões. Não é de hoje, não, isso. Isso vem desde lá. O problema é que isso foi se agravando e está se agravando cada vez mais. Ou a gente cria um movimento para tentar mudar isso aí, ou nós vamos perder a nossa aula, como já estamos perdendo. E aí botar em discussão o plano diretor também, né, do município. Código de postura do município, entendeu? E aí? Entendeu? Para ver como é que pode se resolver essa situação, porque realmente tá complicado, porque pra gente olhar o rio hoje tem que pagar. Você não exatamente. passa daquelas grades se você não Verdade. Né? Então tem essa questão aí que acho que vale a pena a gente enfatizar aqui, né? E esperar que pelo menos gere um debate, uma discussão para tentar equacionar esse problema, né? Bem, qual é a nossa próxima etapa com o nosso convidado aqui? Já falamos do Matos da família, né? Na família dele, com os pais, os irmãos e tal. O Matos atleta, o Matos cartorário, o Matos estudante, professor, né? A parte... Eu queria que tu falasse um pouquinho agora da tua família com a dona Rai. Vocês são meus padrinhos, né? Vocês sabem disso. E aí, a gente tem uma amizade muito grande, uma amizade com teus filhos. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua relação, né? Os teus filhos, fala do teu casamento, da tua relação com... Como é que é, Matos? Sim. Então, a dona Rai foi uma pessoa... A minha primeira namorada, para dizer a verdade, né? Nós estamos casados há 47 anos, tá? Ela morava, nessa época que eu a conheci, inclusive numa festa lá no Guanabara, que ela só ia acompanhada das tias. Guanabara uniu muita gente. A tia Santinha, as primas delas, aí nós nos conhecemos lá. Depois ela passou um tempo para Belém, que ela morava com o doutor Bernardo, né? Ela foi... Doutor Bernardo era médico aqui. Era médico aqui, trabalhava de babá com as filhas dele lá. Quando ela voltou para cá, a gente começou a namorar efetivamente, né? Aí, em 1974, nós casamos, né? Aí já veio logo o filho. Foram 5, um atrás do outro. Primeiro assim, Robson, né? logo. Foi o Robson. Robson, a Núbia, a Carla, o Júnior e o Neto, né? Foram 5 filhos que nós tivemos. E hoje, graças a Deus, com a exceção do Júnior, que Deus o chamou, a gente está aí vivendo até hoje, aos troncos e barrancos, como a gente diz, mas ela é uma pessoa muito tranquila, Dona Rai também é muito chegada à igreja, né? A gente tem, assim, uma harmonia muito grande naquilo que eu faço. Aquilo que eu faço, assim, ela não desfaz isso aqui. Aí sempre está acompanhando, sempre dá... Ela acompanha, né, quando ela discorda e a gente procura amenizar a situação. Graças a Deus. Em outras palavras, ela tem moral. Ela tem moral, muito moral na minha mão e eu na dela. Sem dúvida. É muito tranquilo, graças Matos, a Deus. E aí nós temos o Robson Matos, que é advogado, né? Nosso amigo. Sim. Né? Pai do Aranha, do Heitor. Pai do Aranha, do Heitor. Temos o Neto, que também é advogado. Né?
Aí temos a Núbia, assistente social. temos a Carla, que é professora especialista em educação especial. Isso, E aí nós temos o Júnior, né, é. que infelizmente nos deixou, Sim, né? sim. E antes da gente começar esse podcast, eu falei, Matos, a gente pode falar sobre o Júnior? Por que eu falei isso pra ti, né? Tu falaste, não, mano, não tem problema não. É porque assim, o Júnior era veterinário, médico veterinário, cirurgião veterinário, o único cirurgião que nós tínhamos aqui em Breves, né? E o Júnior, na área dele, ele era referência aqui, né? Sim. Tanto que os outros, ele tinha o pet dele, atendia, mas tanto é que os outros pets, os outros veterinários, quando tinham algo, corriam com ele. Porque, além de ser aquela pessoa calma, aquele cara sereno, gente boa, amigo de todo mundo, era um excelente profissional, né? Infelizmente, nós tivemos essa perda, né, do Júnior. E eu fui te visitar lá, né, que a gente ficou conversando e tu tava me falando dessa... Sobre o... Me fala pra gente aí. aspecto emocional que a gente... Isso. Nós estamos vivendo. Porque, sabe, a perda de um filho não é comum um pai, né, enterrar um filho. Mas Deus quis assim, né? Ele viveu 20 anos com o rim da mãe dele. Ele foi transplantado renal, né? Em 2000, ele fez um transplante de rim, que ele teve um problema congênito. O problema renal dele foi de nascença. E nós só descobrimos quando ele já tinha 16 anos. Ele sempre foi ligado ao animal. Ele criava cachorro, até aquele porco espinho, ele levou para casa uma certa vez, né? Era a paixão dele. Era a paixão dele, ele amava demais os animais. Quando ele completou 15 anos de idade, ele me pediu um presente, me chamou em off, né, pai? Eu queria lhe pedir um presente. Fiquei até estranho, o que é que ele vai me pedir, né? Tal. Se eu queria um cavalo manga larga de meus 15 anos. Cavalo manga larga, e agora para me achar essa raça, né? Onde é que tá? Não sei onde. Já tinha visto, né? Que ele pesquisava tudo de animal. Aí eu saí pesquisando por aí, um cidadão aqui do Machado, o seu Armando Machado, disse: eu tenho o cavalo manga larga, eu vou lhe trazer pro senhor. Eu comprei o cavalo manga larga e dei para ele, cara. Olha, para te ver como é o destino. Né? Como é o... Deus coloca as coisas, né? Aí desse cavalo ele lavava o cavalo todo dia. Com um certo dia ele foi lavar o cavalo, aí tem aquelas mutucas que ficam sentando, né? Aí ele foi bater uma mutuca, cara. O cavalo deu um coice assim, pegou no peito dele, ele caiu lá, bateu o nariz. Aí passou dias assim, ele sentindo dor no nariz. Aí nós levamos ele no otorrino em Belém, né? Tinha o plano de saúde deles. Aí pediu uma porção de exame, né? Dentre os quais uma tomografia. Foi aonde nós descobrimos que ele tinha o problema renal. Desse baque no nariz? Do baque do nariz, que nós fomos descobrir que ele tinha uma anemia profunda que dava nele e a gente não sabia o que era. Fazia exame, uma anemia. Haja remédio para anemia, haja remédio para anemia. Quando a gente descobriu, né, que ele tinha esse problema renal. Aí já começou. Não, isso é só transplante. O médico falou logo pra gente. A gente começou logo a encaminhar para o transplante, ele começou a fazer hemodiálise para cuidar, né, para voltar a adquirir a expectativa de vida. Aí toda a galera fez exame, né, para ver se era compatível. Para ver se era compatível, né? E o mais compatível foi da mãe. Não, isso para mim não tem problema. Se eu pudesse tirar os dois, eu dava para ele, sabe como é mãe, né? Ela doou o rim para ele. Ele viveu 20 anos com esse rim. Ele fez 2 faculdades, Júnior, né? Depois fez pós-graduação, cirurgia. Já transplantado, né? Já transplantado, sim. Aí, quando foi agora, 2 anos atrás, ele começou a trabalhar. Chamavam ele para Curraline, chamavam ele para Gurupá. Ele foi para Gurupá, né? Passou um ano lá em Gurupá, trabalhando lá. Quando ele veio de lá sentindo uma dor que ele contraiu uma bactéria que até hoje ele morreu e a gente não descobriu qual era a espécie da bactéria. Só que era uma bactéria rara, de muita resistência, que nem mesmo o antibiótico mais forte que tem na nomenclatura médica conseguiu debelar a bactéria. Aí foi que ele perdeu o fígado e o rim, só de uma vez. Aí foi o que levou ele a óbito, né? Nós levamos, ele já estava na fila do transplante de rim. Inclusive, nós conseguimos, através de uma
uma transplantada lá em Fortaleza, que é paraense, a internação dele no hospital de referência mundial que tem em Fortaleza, né? Onde ele já Ele faleceu lá em Fortaleza. Ele já estava lá na fila do transplante. Era só melhorar, ele ia ser transplantado, né? Que eles fazem os casos de prioridade, né? Ele já estava na prioridade 1 para ser transplantado. A bactéria infectou ele tudinho e parou, né? Parou o fígado, parou o rim e não resistiu. Matos, assim, essa tua resistência, por exemplo, né? Porque além do teu filho, tu perdeste um neto também, que foi o filho do Dr. Rob também, foi, né? Exatamente. E essa tua resistência, por exemplo, está muito embasada também, ou está muito sedimentada na tua fé. Poderia atribuir isso também? Eu sempre digo, eu fiz um texto que eu mandava para o pessoal, Deus é a nossa força, né? Uhum. Quando você concentra a sua esperança em Deus, tudo se torna fácil. Sempre eu digo para meus filhos, para minha família, para meus amigos, que você ser um cara de fé. Eu vou fazer isso aqui. Será que vai dar certo? Para mim não tem esse negócio de vai dar certo. Se eu digo que eu vou fazer, eu tento. Se você persistir, você faz. Sim. Entendeu? Eu acho que foi isso aí que tem me levado. Eu resisti tudo, aguentar, suportar tudo. O Davi, filho do Robson, também foi de um dia para a noite. Ele foi no aniversário, chegou com náusea. No dia seguinte, a gente pensava que era um problema estomacal, aí dor de cabeça e tal. O Robson levou para Belém para um câncer no cérebro, né? Foi difícil. Pois é. Então, nós perdemos o Davi depois de 2 meses de doença, né, cara? Sim. Foi terrível também. Eu acompanhei também. Motivou, inclusive, a ida do Robson embora daqui, que a Havana ficou afastada do serviço dela mais de 2 anos, né, sem poder trabalhar aqui. Problema psicológico. Realmente, não tem. Foi muito difícil, né? Mas Matos, assim, a gente tocou nesse assunto como uma forma de homenagem também ao Júnior, né? E uma forma de também dizer assim que os seus amigos estão aqui, né? Sim. Você sabe que você pode sempre contar com a gente, viu? Com a nossa amizade, com o nosso carinho, com o nosso respeito, com a nossa admiração por você e que vocês não estão sozinhos nessa dor, né? Sim. Todos os amigos que conheceram o Júnior, que conviveram com ele, realmente sentiram. Tanto é que foram tantas manifestações, né? Tantas palavras de carinho, e isso conforta, né? Claro que não resolve, mas conforta muito, né? E dizer aqui que esse programa de hoje vai ser em homenagem ao Júnior, né? Por tudo que ele representou, pelo ser humano que ele foi, pelo profissional, pelo filho que ele foi, pelo irmão, né? Pelo esposo, pelo pai, né? Então, uma forma da gente agradecer também pela existência, né? Como tu falaste, Deus sabe os caminhos, a gente não sabe. A gente tem que seguir os caminhos que Deus traça pra gente, né? É verdade, né? A gente agradece essa homenagem em memória do meu filho Júnior e dizer que eu quero oferecer essa homenagem para o Matias, né? Para o filho dele, que... É o Matias. O Matias tem 4 aninhos e 3 meses, que convive todos os dias. A gente tá vendo ele, né? Todos os dias. Isso aí que tem nos confortado, né? Isso. Ele gosta muito da gente, da avó. Matos, mas no cômputo geral, a somatória de tudo isso, o Matos é um cara feliz, realizado. Poderíamos dizer isso? Sim. Eu sou feliz, sou um cara realizado, que eu digo assim, um caboclo clínico que veio lá do interior, né, com a primeira série aqui para Breves, aí ser diferenciado, aí ser um cartorário, ser titulado do cartório, depois ser vereador, ser vice-prefeito. Então, não foi mérito meu, não sei se foi sorte, mas eu acho que foi mérito da gente também, né? Com certeza. E Deus que nos colocou nesse caminho. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso e todas aquelas pessoas que sempre acreditaram em mim, né? Sempre confiaram em mim, que eu privei das suas amizades. Eu quero agradecer, aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos. Fica nessa trajetória, fica alguma mágoa, alguma coisa ruim ou nada? Nada disso, nada. As divergências políticas que a gente tem, porque eu aprendi, né, que Aristóteles, salvo engano, que dizia que quem não quer ser picado não entra em política, né? Então você tem que seguir a política. E quem quer ser
quem não quer ser governado por pessoa que você não gosta, participe da política, né? Assim, então, eu entendi isso, que se eu participo da política porque também eu tive a oportunidade, através da política, de fazer muitas coisas. Também eu deixei alguns projetos de lei, tá? Na Câmara, um dos quais que foi aprovado e foi transformado em lei, que foi a criação do Centro Aleph, né? Que cuida das pessoas de necessidades especiais, que foi elaborado pela minha filha e pelo Robson. Nós fizemos um projeto muito bem feito, que foi sancionado e se transformou em lei. Isso aí é um sonho nosso de que seja feito um centro, porque funciona com muita deficiência, né? Esse centro aí ainda falta muita coisa para ele funcionar do jeito que a gente quer, do jeito que está no projeto. Mas está em andamento, né? Está em andamento. Agora, tu me falava ainda há pouco aqui que o nome de algumas ruas, inclusive daqui, foi tu que nominaste, né? Quais foram as ruas aqui que... Deixa eu ver se eu vou lembrar. Tá. Eu fiz o projeto de lei no meu primeiro mandato, né, de 83 a 88. Aqui, Antero de Araújo Ferreira, fui eu que doei. Que era um Antero lá. Era pai da Dona Zilda, lá em homenagem a ele. Foi o primeiro telegrafista, né? O senhor Benjamin Constante da Silva, que foi o nosso vigilante lá, lá né? do Miguel Bittar, da escola Miguel Bittar. Que suspendia as nossas calças lá para ver se a gente estava de meia. Botava a lanterna para ver se a meia estava preta. É verdade. Aí, quem foi o outro seu Francisco José da Rocha, que foi o pai do seu Chico Rocha ali, né? Sim, da família Rocha. Da família Rocha. Foi o patriarca da família Rocha, né? Qual é a outra rua? Antero de Araújo Ferreira, Francisco José da Rocha, Benjamin Constante da Silva. Tem um outro nome que eu não estou me lembrando o nome bem aqui. Eu só falei isso exatamente para a gente lembrar desses nomes também, que são importantes, né? Foram pessoas importantes aqui. Eu apresentei esse projeto de lei, foi transformado em lei, está aí o nome das ruas até hoje. Que nós temos muitas ruas aqui em Breves que estão com apelido hoje, que não tem nome, né? E se precisava que fosse efetivado, oficializado na Câmara Municipal. E Matos, a gente falou de toda essa sua trajetória aí, né? Agora eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua relação como cidadão brevense, essa tua relação com a cidade, né? Hoje a gente vê a cidade muito transformada, né? Sim. Muitos prédios, muita gente. Breves, antigamente a gente conhecia praticamente todo mundo, hoje em dia as coisas são meio diferentes, né? Me fala um pouquinho dessa relação, como era Breves antes, o que é que tu lembras assim, que tu pode contar pra gente dessa época? Quando chegaste aqui, como era essa paisagem de Breves? Eu acho até que Breves, assim, foi um sonho, né? Que passou esses 50 anos que eu vivo aqui já na cidade, mais de 50 anos que eu vivo aqui na cidade de Breves, ela mudou muito, né? Era um Pantanal, Breves, né? A frente de Breves era um Pantanal. Aqui, a Curica, bairro Jardim Tropical, aí era tudo alagado, né? Parte aqui da cidade, a cidade nova, quando foram feitas essas ruas, aí era tudo Igapó. Igapó, né? Tudo Igapó. Aqui, nós aterramos, eu tirei moinha de dentro do carro, aqui nessa parte de Carvalho, essa baixada aqui, até lá no Campo do Santana, nós que aterrávamos lá. O pessoal da Bisa pegava a moinha, o casqueiro, a moinha, a molecada ia para lá com um negócio, não tinha aquele pá, né? A gente fazia de madeira, um pá, ia puxando as moinhas assim, mas eu tinha o interesse também de jogar bola. Jogar o futebol lá. Nós aterramos essa rua até lá. Então, esse panorama da cidade, ele mudou muito, é muito difícil. Aqui, a Castilho França era um aningal aqui, onde é a casa da Rosa Santos, por ali, né? Pessoal, ele pé da Racross. Tinha um Igarapé que tinha aninga do lado do outro quando eu cheguei aqui, a gente passava por cima de uma ponte. Onde essa terrazinha aqui morava o seu Jardim, que tinha uma padaria, quando nós chegamos para aqui, que era garoto, era conhecido como Alto do Bode. Diz que o pessoal falava que aparecia, né? Uma visagem lá, sei lá, uma anedota lá, que o pessoal via um bode sem cabeça, não sei o que e tal. Tinha essas histórias, né? Essas histórias, né? Eu não sei, mas chamava Alto do Bode até porque meu tio, né, minha tia, o irmão do meu pai, morou bem ali onde é o Papi Dance. Era do meu tio lá, um terreno. Lá era uma terra bonita lá, né? A gente jogava peteca no quintal lá, né? Tinha árvores de pupune. E a Castilho França em si era tudo cerrado. Quando chegamos aqui, só tinha o caminhozinho do cemitério, a Avenida Rio Branco. Que era a passagem da saudade, por isso que ficou esse apelido, né?
Que era o caminho que a dava pro a cemitério. Avenida Rio Branco era até aí, né? No Santo Agostinho, lá, aquela exato. baixada ali era horrível. Era o Igapó terrível. Eu morei ali na Castilho de França na década de 70, por volta aí de 75, mais ou menos. Era só um caminho, tinha o Guanabara já, mas tinha um caminho, né, que ficava ali no lado do Comercial Anastácia. Eu morei muito tempo lá. Praticamente toda a minha infância, pré-adolescência, eu morei lá, nós moramos lá na Castilho de França, mas era só um caminho mesmo, entendeu? Exatamente. Eu fiquei muito feliz porque a pavimentação das ruas começaram ali pela Presidente Getúlio e depois ali a rua onde eu moro, né? A antiga Doutora Do Assis. Assis, hoje E eu o pessoal fico quebrando, até eu me empolgava lá e ia quebrar Quebra pedra com o pessoal pra- lá para ser rápido. A ideia que a gente tinha de ver a rua asfaltada, né? O Carlos Estácio começou. Foi Então ele, a gente não pode tirar o mérito Não, de não nenhum pode. prefeito, Não, né? não, O Carlos Estácio começou, o Foi. Gervásio fez um pouco, aí depois veio seu Mimo, e as sucessões. Foi. E breves, graças a Deus, chegou no que está. E o que a gente espera daqui para frente, né? Nós somos o polo comercial, educacional, bancário, né? Exatamente. A economia de breves é uma economia, a meu ver, que eu não sou economista, mas o que eu percebo, né, no comércio, quando eu saio, eu sou um Comércio cara que forte, gosta né? de fazer meu supermercado, eu gosto de ir no mercado comprar meu peixe, meu camarão, sabe? E eu vejo as pessoas, todo mundo lá comprando o seu alimento. Então, é uma cidade que corre, né? O dinheiro aqui, a economia. Ali, eu moro ali na frente da Caixa Econômica agora, a gente vê 200, 300 pessoas ou mais por dia. Por ali, dia, é. todo mundo, né, recebendo o seu dinheiro e parte desse dinheiro fica aqui na cidade. Isso aí nos enche assim, de alegria e de orgulho, né? Porque a gente está num centro que está sendo economicamente desenvolvido, né? Eu vejo assim dessa maneira também. O progresso, ele de uma maneira ou de outra, ele vai ter que chegar, né? O que a gente tem que fazer é adequar algumas coisas, que eu acho que deixaram muito assim solta, né? Tipo o exemplo da frente da cidade, que eu citei ainda agora, que se deixou muito a Deus dará, né? Essa parte de infraestrutura. Breves tem um potencial muito grande, sempre teve, né? Sempre teve para a parte do comércio, dos ciclos que teve borracha, madeira, palmito e tal. Mas eu acho que o que falta realmente no meu modo de ver é a gente adequar algumas coisas, né? Tipo assim, fazer essa política que tu falaste. Não, vamos fazer uma política visando o povo. E não visando quem votou em mim, quem trabalhou comigo, não é assim. Né? Então, quem trabalhou comigo na minha eleição pode fazer o que quiser aqui que eu não vou mexer com ele. E quem não trabalhou comigo, eu vou lá e vou perseguir, tipo assim. Então, o que a gente vê é isso. Eu acho que o que falta pra gente é uma nova visão política, surgirem novas lideranças com essa visão, né? Porque o que eu acho também é que tá muito viciado, fica aquele ciclo, sai esse aqui, sai esse, vem esse. Sai esse, vem esse. Aí depois volta de novo. Aquele lá volta, aí sai, vem esse aqui, depois vem esse de novo. Aí fica se revezando e com a mesma política. E não há uma renovação. Eu acho que essa renovação é importante, ela precisa acontecer para que essa visão de que precisa melhorar, mas com qualidade para o povo, ela prevaleça. Porque enquanto for essa visão de que é só para quem é daqui, não vai funcionar. Na verdade, que precisa também de um grande projeto que não seja um projeto temporário, por exemplo. É um projeto de longo prazo, de desenvolvimento da região, inclusive não só do município, porque acho que o município nenhum vai se desenvolver isoladamente. Acho que precisa unir forças, por exemplo, com os municípios aqui da região e montar um macro projeto, né, para tentar, enfim, desenvolver a região aqui como um todo, entendeu? Agora, para isso precisa ter uma visão política, uma visão social, né, uma visão histórica bastante fundamentada para poder fazer um negócio realmente sistemático, porque termina o governo, aí muda tudo, vamos começar tudo do zero, aí não dá, entendeu? Porque interrompe às vezes alguns projetos, algumas ações que estavam sendo desenvolvidas, que poderia ter um resultado, um rendimento melhor e que foi, né, enfim, interrompida para começar um outro processo. Exatamente. E Matos, nesse sentido, né, depois de ter acompanhado todo esse processo, né, desde a tua chegada até aqui, até hoje em dia, né, o que é que tu esperas por amanhã para a nossa cidade, para tua família? O que é que tu espera? Para os teus netos que estão aí, né? Que sempre tu fala com tanto carinho deles, né? Que nas vezes que a gente conversa. O que é que tu esperas? Olha, aquilo que o professor Valdir acabou de falar,
nós temos que construir uma Breves diferente. E para isso a gente tem que fazer um planejamento. Vamos dizer que Breves 2030, por exemplo, daqui mais, que já está próximo, 8 anos, né? Construir um planejamento que tem que sair dessas cabeças, da sua, do Valdir, da minha, do pessoal que faz a política voltada para o povo, pensando no bem-estar do povo. Não fazer política de estratégia de repetição de mandato. Porque hoje o que a gente vê na maioria do nosso país é uma política de que as pessoas chegam, principalmente agora com o Instituto da Reeleição. Eu, particularmente, eu sou contra. Eu também sou contra. O Instituto da Reeleição, porque radicalmente contra a reeleição. É muito desfavorável você concorrer com um prefeito, com um governador, com um presidente da República que está no exercício. Eu sou contra isso aí. Então, eu acho que esse mandato, esse Instituto da Reeleição, ele deveria ser extinto, ou se ele persistir, que fosse no máximo 2 mandatos, como é em outros países, né? Que você só pode ter 2 mandatos, acabou. Depois não pode concorrer mais. Pode ser mais candidato. Então, esse Instituto da Reeleição, ele dizia um político, prostituto. Né? Ele prostituto mesmo, essa é a palavra. Exatamente. Isso aí eu estou falando essa palavra de prostituto, porque eu ouvi um político falar isso aí, que eu acredito muito nesse camarada. Então, precisa que nós, que somos formadores de opinião, possamos traçar esse projeto e entregar para os próximos candidatos que virão aí. Olha, nós temos essa ideia aqui. Quem sabe se essas pessoas não podem absorver essa proposta e colocar no seu plano de governo aquilo que o povo sente, né? Porque às vezes o candidato, não, eu penso fazer isso, que faz uma porção de coisa que já está pleiteando o interesse dele de subir para deputado estadual, para deputado federal, senador, sei lá. Então, a gente precisa acabar com isso, mas que, na verdade, na prática não funciona. Né? É isso que é o meu entendimento. Eu espero que Breves possa, no futuro bem próximo, absorver todinho essa mão de obra ociosa que está aí, que nós temos muitos jovens que têm formação acadêmica aí, estão no balcão do comércio, né? Estão vendendo. Eu tenho um neto que está fazendo gastronomia, né? E faz também outra computação? Não, esqueci agora. Ele está fazendo um curso da área de saúde também, né? Tá. Hoje ele está desempregado. Inclusive, ele está esperando um bebê, né? A namorada dele ficou grávida, está esperando um bebê. E está desempregado aí, parou o estudo porque não tem onde ele trabalhar. Então, essa mão de obra ociosa que nós temos aqui na nossa comunidade, ela precisa de ser movimentada através de empreendimentos que venham gerar emprego e renda aqui para Breve, né? É essa aqui que eu espero que num futuro bem próximo aconteça, né? A inserção de um gestor, de um prefeito e de Câmara de Vereadores com novas ideias para a gente poder deslanchar isso que Breves tem esse potencial, com certeza, né? Professor Valdir, suas considerações aí a respeito do nosso querido Raimundo Matos. Na verdade, só queria falar da minha satisfação, da minha alegria, né, de estar aqui. Fazia algum tempo que eu não vi o Matos, acho que a última vez foi num momento triste da vida dele, foi lá ainda, né? E, enfim, repetir aquilo que eu falei no início. Eu acho que tu representas o brevense, né, o filho da terra, né, que ama essa terra, e que tem uma postura de dignidade, de probidade, de humanidade, de fraternidade, espírito solidário. Então, acho que essas são as principais características deste povo, entendeu? E acho que é isso que tu representa. A gente olha para ti e a gente tem essa percepção de que tu és esse brevense com essas características boas que a maioria do povo brevense tem, entendeu? Então, é uma alegria muito grande, né, ter essa oportunidade. Esse programa, na verdade, não era para mim, porque eu não sou dessa área especificamente, mas pelo convite aqui do Max e Charles, eu vim para cá e posso te garantir que tem sido momentos assim, de muita satisfação, porque eu tenho tido contato com pessoas, né, que assim, enriquecem a gente, fazem bem para a gente, e tu és uma dessas pessoas. Então eu queria te agradecer, né, por aceitar nosso convite, né, estar aqui com a gente para
para conversar sobre a tua história, que é uma história tão bela, né? E serve de exemplo para os demais aqui do nosso município. Para quem não... Né, acho que pouca gente não conhece o Matos, né? Mas para essa juventude, para essa geração mais nova, né? Uma história de vida linda, né? Uma história de vida maravilhosa e que é um exemplo para todos nós. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, Matos. Exatamente. Então, meu amigo, meu irmão Raimundo Matos, o Matorum, ele sabe que do meu respeito, né? Do meu carinho por você, da amizade, né? Que foi construída não só nesses 4 anos que a gente passou junto à universidade, mas a gente já era amigo, sempre foi amigo da minha família, né? Sim. E a gente sempre teve essa relação, graças a Deus. E eu digo para você que foram momentos muito prazerosos de estar aqui com você, de ouvir suas histórias, de poder contar para o nosso público, né, que não lhe conhecia ainda. Então, muito obrigado de coração, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo participar do Breves Histórias. E peço que Deus abençoe cada vez mais você e a sua família, tá? E que a gente tenha outras oportunidades também. Quem sabe a gente não vem aqui outras vezes para contar outras histórias aí. Tá, meu amigo? Muito obrigado e as suas despedidas para o nosso público aí. Bom, eu que quero agradecer o convite de você mais uma vez, esses 2 ícones da nossa educação de Breves, o professor Valdir, mestre já, né? Max, que está fazendo um belo trabalho na educação. Eu não tive a oportunidade de ir para a sala de aula, para desempenhar minhas funções como professor, mas eu estou muito feliz. Quero dizer para o povo de Breve e todos aqueles que vão nos assistir que esse foi um momento muito especial da minha vida, que vai ficar registrado a minha história aqui na História de Breve. Um grande abraço a todos, com muita saúde, paz e harmonia. Um beijo no coração. Pois é, pessoal. Então, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui com a gente, acompanhando o podcast Breves Histórias, o podcast das nossas histórias. Hoje nós tivemos a honra de receber nosso querido Raimundo Matos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, inscrevam-se no canal, compartilhem o nosso link para que outras pessoas conheçam as nossas breves histórias. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.